Cada dia que passa, o que eu mais tenho visto são novas pessoas falando da profissão de diferentes formas. Falando de áreas de atuação, falando sobre a profissão em si, como eu faço, falando de problemas gerais de meio ambiente, de saúde, de educação. Enfim, existe esse crescimento de se falar o que é biologia e o que é o biólogo. Porém, o que eu observo também é que algumas dessas pessoas vêm utilizando isso como uma forma de trampolim para se dar bem e não falando realmente o que é a profissão em si. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala da profissão, existem várias novas pessoas aí falando sobre ela, seja aí em YouTube, Instagram, Facebook e outras redes sociais. O que é ótimo, o que é muito bom, porque quanto mais pessoas falando da nossa profissão, mais pessoas conhecem e mais pessoas vão dar valor, talvez, para ela. O que eu vejo como problema de tudo isso é que algumas pessoas falam parte da história, não falam a história como um todo. Isso se deve a alguns fatores que envolvem, por exemplo, não saber a parte inteira da história, querer vender um sonho e querer se promover também, que é vários aspectos aí que a gente tem. Quando a gente fala de não saber parte da história, eu tô dizendo que algumas vezes a gente tem alguns perfis que são criados aí, principalmente por pessoas que estão começando na biologia, alunos, graduandos, que vêm falando da profissão, porém eles não têm a vivência ainda do dia a dia da profissão. E com isso eles pecam em algumas coisas, como achar que as coisas são fáceis ou que todo mundo tem oportunidade. Então, às vezes, e muito disso não é por maldade também deles, mas pela questão de eu vejo que tem muita euforia ali de tentar melhorar a profissão realmente e fazer que as coisas fiquem melhores, mas falta entender que não é assim também, que as coisas têm vários problemas aí envolvidos. Já quando eu falo aí do se autopromover, é engraçado que tem vários profissionais que estão usando ser biólogo como um trampolim para vender curso, para vender palestra, para vender plataformas com vídeos, para vender evento, enfim, várias coisas. Porém, muitas vezes eles omitem algumas coisas dessa história. Eu vou citar aqui, por exemplo, o caso de resgate de fauna. Tem muita gente que fala dessa área, assim como da fauna em geral, inventário e outras coisas. É uma área que tem muita oportunidade, é uma área que, se você tiver um bom conhecimento, tiver um networking bom, ser um bom profissional, você tem total capacidade de sucesso. Porém, o que não se fala quando se vende esse sonho de trabalhar com consultoria, no caso consultoria ambiental, é que muitas vezes empresas atrasam para pagar, você não recebe dinheiro após entregar o relatório, demora ainda às vezes. Algumas empresas não têm condições de EPI básico, já acontece isso também. Algumas empresas não assinam contrato, fazem trato no boca a boca, o que é muito comum também. Enfim, são N coisinhas assim que não tá nesse pacote de sonhos aí que as pessoas vendem. E quando você chega lá e descobre isso, você fica um pouco frustrado e achando que foi enganado. Mas essa é a realidade que a gente tem atualmente. Dessa forma, o que acontece é que muitos profissionais vendem esse sonho, que essa área pode ser boa, ou qualquer outra área, qualquer exemplo que eu tenho. E quando eles vendem esse sonho, muitos graduandos pegam aquele sonho e ficam achando que pode dar certo ou não. Só que existem
N fatores aí envolvidos. Ou outro exemplo também, vem do sonho do empreendedorismo, que é muito comum, que essa é a maior, talvez, ilusão que tenha, que o empreendedorismo na biologia sempre vai dar certo. Ele pode dar certo, mas nem sempre vai dar certo. Depende muito da pessoa, depende muito da capacidade que a pessoa está ali de se colocar a dispor de fazer isso, de ter persistência, de achar de ter sacadas para fazer acontecer, de correr atrás muito. Então não é assim um sonho. Eu vejo as pessoas como um sonho, como a biologia sempre tem oportunidade e sempre vai ter mil maravilhas. Como também não falo da parte que muitas áreas que a gente precisa atuar não são regulamentadas, que o conselho tem seus problemas, que é muito precário a representação da profissão. Enfim, são vários sonhos que são vendidos e simplesmente para autopromover. São produtores de conteúdo. Esses produtores de conteúdo querem views, querem acessos, querem monetizar seu conteúdo. O que é no direito deles, é normal. Vivendo num mundo capitalista e cada um faz o que quer. E dessa forma é o que acontece. Às vezes a parte feia da história, que algumas coisas que eu falo não são esclarecidas realmente. E no final, quem se frustra é o profissional. Eu já vi no cúmulo também de uma pessoa dar um curso de herpetologia ou falar sobre herpetologia como se fosse formada, sendo que não era formada também. Falando de como ter sucesso de trabalhar nessa área sem a pessoa ser formada. Enfim, são várias coisas aí que são... A gente vê que a biologia ou o biólogo, ele tem muita carência de conteúdo, muita carência de atenção, muita carência de reconhecimento. Então, quando aparecem pessoas que falam da profissão, quando aparecem pessoas que falam da biologia, as pessoas logo abrem os olhos, sorriem e ficam felizes. Mas tem esse risco aí, como eu disse. Então, se você gosta de conteúdo de biologia, gosta de conteúdo sobre o biólogo, fica só esperto com isso. Não deixe se iludir achando que a profissão é mil maravilhas. Tem vários problemas, tem várias questões aí que estão até não são abertas pra gente, acontecendo por aí, que a gente não sabe, que tem N problemas de estrutura da profissão, N problemas de formação. Então não se deixe iludir, mas saiba que a biologia tem suas vantagens, tem suas possibilidades, tem tudo que pode dar certo. Só não é tão fácil como alguns falam.